Houve uma vez uma antiga mansão situada no topo de uma colina, onde a sombra da noite pairava mais densa do que em qualquer outra parte da região. Os moradores da pequena vila aos pés da colina evitavam o lugar, temendo as histórias aterrorizantes que circulavam sobre a mansão e seu misterioso morador, o Conde Arrovielde. Diziam que o conde era um homem solitário e sombrio, cujo rosto nunca fora visto pelas almas corajosas o suficiente para ousar aproximar-se da propriedade. Rumores falavam de visitantes desaparecidos, gritos ecoando pelas paredes da mansão durante a noite e luzes fantasmagóricas dançando pelas janelas. Um dia, uma jovem chamada Emily, uma artista talentosa que sonhava em capturar a essência do medo e do mistério em suas pinturas, decidiu desafiar o tabu e explorar a mansão do Conde Arrovielde. Munida de seu cavalete, tintas e pincéis, ela escalou a colina sob o olhar curioso e temeroso dos habitantes da vila. Ao entrar na mansão, Emily ficou assombrada pela atmosfera opressiva que envolvia cada canto e recanto do lugar. As paredes estavam adornadas com retratos desbotados de antigos membros da família do conde, suas faces contorcidas em expressões de terror eterno. Mas um quadro em particular chamou a atenção de Emily, um retrato de uma mulher pálida, de olhos vazios e um sorriso sinistro que parecia seguir os movimentos da jovem artista. Intrigada e ao mesmo tempo perturbada pelo quadro, Emily decidiu pintar uma reprodução daquela figura enigmática. Com cada pincelada, ela sentia uma estranha conexão com a mulher retratada, como se sua presença ecoasse através das paredes da mansão. No entanto, conforme a pintura tomava forma, um sentimento de inquietação crescente se apoderava de Emily, e ela começou a questionar sua decisão de desafiar os segredos sombrios da casa. Uma noite, enquanto trabalhava em sua pintura, Emily foi surpreendida por um som delicado vindo do quadro. Olhando atentamente, ela viu os lábios da mulher pálida se moverem lentamente, como se tentassem formar palavras silenciosas. O medo se apoderou do coração da jovem artista, mas uma força irresistível a impelia a continuar observando. Então, uma voz sussurrante ecoou pela sala, saindo não dos lábios pintados, mas como se viesse de além do véu da realidade. "Liberte-me, jovem artista", sussurrou a voz, carregada de desespero e dor. Emily sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha, e uma sensação de perigo iminente a envolveu. Determinada a desvendar o mistério por trás do quadro enfeitiçado, Emily decidiu investigar a história da mulher retratada. Descobriu que ela era Eleanor Arrovielde, esposa do conde que, segundo as lendas, enlouquecera após um terrível evento na mansão que a deixara presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Não demorou muito para que Emily percebesse que a presença de Eleanor era mais do que uma simples assombração, era uma força sobrenatural sedenta de vingança e libertação. O quadro na parede era o elo que mantinha a alma da mulher ligada à mansão, e somente resolvendo o antigo mistério e cumprindo um antigo pacto, ela poderia finalmente descansar em paz. Com o coração palpitando de medo e determinação, Emily embarcou em uma jornada perigosa para desvendar os segredos sombrios da mansão do conde. Enfrentou espectros do passado, armadilhas malignas e visões aterrorizantes que testaram sua coragem e força interior. Finalmente, após superar cada desafio e desvendar os segredos ocultos da mansão, Emily confrontou o Conde Arrovielde e desvendou a verdade por trás da tragédia que havia assombrado Eleanor. Com suas palavras de perdão e compaixão, ela conseguiu romper o feitiço que aprisionava a alma da mulher no quadro. Ao fazê-lo, o quadro na parede estremeceu e se desfez em chamas azuladas, consumindo a figura de Eleanor para libertá-la de sua prisão eterna. A mansão do Conde Arrovielde tremeu com a libertação da alma perdida, e uma sensação de paz e redenção preencheu o lugar pela primeira vez em séculos. Emily deixou a mansão, levando consigo o conhecimento de que mesmo os segredos mais sombrios e temerosos podem ser enfrentados com coragem e compaixão. O quadro na parede nunca mais foi visto, mas sua história ecoou através das gerações como um lembrete de que o mal pode ser transformado pela luz da verdade e do perdão. E assim, a lenda da jovem artista que desvendou o mistério do quadro na parede se tornou parte da mitologia da região, ensinando aos corajosos e aos temerosos a importância de enfrentar o medo e abraçar a redenção. Emily voltou para casa com um misto de sentimentos em seu coração. A experiência na mansão do Conde Arrovielde a havia transformado de uma maneira que ela mal conseguia compreender.
Enquanto refletia sobre tudo o que havia presenciado, Emily sentia-se grata por ter tido a coragem de enfrentar o desconhecido e ajudar Eleanor a encontrar a paz que tanto buscava. À medida que os dias passavam, a memória daquela noite na mansão se tornava um ponto de referência em sua vida. As pessoas da pequena cidade vizinha continuavam a murmurar sobre a misteriosa mansão e a visita de Emily, mas ela não se importava com os olhares curiosos. Ela sabia que aquela experiência havia sido um chamado para algo maior, algo que ela ainda não entendia completamente. Com o passar do tempo, Emily notou uma mudança sutil em seu trabalho como artista. Suas pinturas ganharam uma nova profundidade, refletindo as cores e as emoções daquela noite fatídica. Ela encontrou inspiração nas sombras e na luz, nas histórias não contadas e nos mistérios ocultos. Um dia, enquanto caminhava pela floresta que cercava sua casa, Emily descobriu um bosque encantado, com árvores retorcidas e luz filtrada através das folhas. Ela sentiu um chamado para explorar aquele lugar mágico e misterioso, como se uma força invisível guiasse seus passos. No coração do bosque, Emily encontrou uma clareira onde as sombras dançavam em harmonia com a luz do sol. Sentada num tronco caído, ela fechou os olhos e deixou sua mente vagar, buscando respostas para as perguntas que a assombravam desde sua visita à mansão do Conde Arrovielde. Foi então que uma voz suave e melodiosa ecoou ao seu redor, trazendo palavras de sabedoria e conforto. Era a voz de Eleanor, a alma libertada, que veio a Emily como uma brisa suave, envolvendo-a em calor e paz. Minha querida Emily, disse Eleanor com ternura, você demonstrou coragem e compaixão além do que eu poderia imaginar. Sua jornada apenas começou, e seu destino é tecido com fios de luz e sombra, de redenção e transformação. Não temo o desconhecido, pois você carrega a luz em seu coração, capaz de iluminar os caminhos mais escuros. Emily abriu os olhos, sentindo-se renovada e fortalecida pela presença da alma que ela havia ajudado a libertar. Ela sabia que havia mais mistérios a desvendar, mais histórias a contar, e estava disposta a enfrentar cada desafio com coragem e determinação. Com um sorriso nos lábios, Emily se levantou e seguiu em frente, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela experiência transcendental no Bosque Encantado. Ela abraçou seu destino com confiança e gratidão, pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse com a luz da redenção guiando seu caminho. Enquanto caminhava de volta para casa, Emily sentiu uma nova energia pulsando dentro dela. A voz de Eleanor continuava ecoando em sua mente, reforçando sua determinação e coragem. Ela sabia que havia mais mistérios a serem desvendados, mais almas a serem ajudadas e mais histórias a serem contadas. Ao chegar em casa, Emily foi recebida pela suave luz do entardecer que banhava seu ateliê. Ela sentou-se diante de sua tela em branco, sentindo as cores e formas fluírem em sua mente, prontas para ganharem vida sob seus pincéis. Com determinação renovada, Emily começou a pintar, deixando que sua intuição e inspiração guiassem seus movimentos. À medida que a pintura ganhava forma, Emily sentia uma conexão profunda com seu trabalho, como se estivesse canalizando emoções e memórias de um lugar além da compreensão humana. Seus pincéis dançavam sobre a tela, criando uma paisagem de luz e sombra, de redenção e transformação. As horas se passaram enquanto Emily mergulhava em seu processo criativo, perdendo a noção do tempo e do espaço. Quando finalmente terminou, ela se viu diante de uma obra-prima que refletia não apenas sua jornada pessoal, mas também a essência da alma liberada na mansão do Conde Arrovielde. Satisfeita com seu trabalho, Emily decidiu que era hora de compartilhar sua arte com o mundo. Ela entrou em contato com uma galeria de arte local e marcou uma exposição para exibir sua mais recente obra. A notícia se espalhou pela cidade, criando uma aura de expectativa em torno do talento de Emily. Na noite da exposição, o local estava repleto de admiradores ansiosos para ver a nova criação da artista misteriosa. Ao adentrar a galeria, Emily sentiu uma mistura de emoções, nervosismo, empolgação e gratidão por todo o apoio que havia recebido. Enquanto os visitantes contemplavam sua obra, Emily percebeu que suas pinturas não eram apenas imagens, mas janelas para a alma, refletindo a luz e as sombras que habitam cada um de nós. Ela conversou com os espectadores, compartilhando a história por trás de cada obra e a inspiração que a guiava. No final da noite,
Enquanto recolhia sua obra após o encerramento da exposição, Emily foi abordada por uma mulher mais velha, cujos olhos brilhavam com admiração e reconhecimento. A mulher segurou a mão de Emily com ternura e disse: "Sua arte transcende o comum, minha querida. Você carrega a luz da redenção em cada pincelada, e sua jornada está longe de terminar." Emily sentiu um calor reconfortante se espalhar por seu coração, sabendo que aquela mulher entendia a profundidade de sua arte e a missão que ela havia abraçado. Com um sorriso de gratidão, Emily agradeceu à mulher e olhou para o horizonte com olhos cheios de esperança e determinação. Enquanto o mundo lá fora continuava a girar, Emily sabia que sua jornada estava apenas começando. Com a luz da redenção como sua guia, ela estava pronta para enfrentar todos os desafios que o destino reservava, sabendo que sua arte seria sempre uma expressão de sua coragem, sua verdade e sua busca pela redenção eterna.